Batalha espiritual no livro de Daniel. No primeiro trimestre do ano de 2019, estaremos estudando em nossas escolas dominicais sobre batalha espiritual. É um assunto de interesse de todos os crentes, porque, quer queiramos ou não, estamos envolvidos nessa batalha. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Não alimentemos a crença de que os crentes de vidas mais consagradas sejam menos tentados. Pura ilusão. Pelo contrário, os crentes que mais procuram consagrar suas vidas ao Senhor, que mais se aplicam à oração, são os alvos preferidos do tentador. Não devemos, por esta razão, nos atemorizar e relaxarmos em nossas atividades espirituais. O inimigo nos ataca, é verdade, mas o Senhor, nosso Deus, é nosso refúgio. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Salmo 46, verso 1. Temos na palavra de Deus o exemplo do profeta Daniel, homem de oração, de vida consagrada, mesmo em uma terra estranha, vivendo como prisioneiro de guerra, no meio de um povo idólatra, manteve sua fidelidade a Deus, dando um bom testemunho apesar de todas as adversidades. O grande desejo de Daniel era ver Judá repatriado, Jerusalém reconstruída, o templo de Deus restaurado, os cultos restabelecidos e o cenário preparado para a vinda do tão desejado Messias. Vencidos os 70 anos do cativeiro, conforme predito pelo profeta Jeremias, capítulo 25, versículo 11, capítulo 29, versículo 10, o rei Ciro ordenou a repatriação de Judá, a reconstrução de Jerusalém e do templo. Isaías capítulo 44, verso 28, capítulo 45, versos 1 e 2, segundo livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 23, e livro do profeta Ezequiel, capítulo 1, versículos 1 e 2. Essa ordem do rei Ciro veio como resposta à oração de Daniel. Daniel, capítulo 9, versículos 1 e 19. Sob a liderança de Zorobabel e Jesua, Esdras, capítulo 2, verso 1 e 2, Judá vem para Jerusalém com determinação do rei para reedificar Jerusalém e restaurar o templo. O próprio rei mandou devolver os vasos sagrados que Nabucodonosor havia trazido do templo. Dos tesouros do reino deu recursos para a restauração do templo e mandou que recebessem donativos para completar a obra e fazer os preparativos para os cultos e sacrifícios. O rei Ciro faleceu numa batalha e seu filho Cambises, Artaxerxes, reinou em seu lugar. Os samaritanos, que sempre se mostraram inimigos de Judá, propuseram uma aliança com Judá, oferecendo-se para ajudarem na restauração do templo. Essa proposta foi rejeitada pelos chefes de Judá, pois sabiam que se tratava de uma cilada para criarem com Judá um sincretismo religioso, isto é, uma mistura da idolatria com os cultos a Deus. Como o plano da pretensa aliança foi frustrado, apelaram então para o rei da Pérsia, enviando-lhe cartas de acusação a Judá como povo que tinha por costume rebelar-se contra seus opressores. O rei Cambises, ao ler a carta que lhe foi enviada pelos inimigos de Judá e consultar as crônicas dos reis de Israel,
onde constava que várias vezes Israel se rebelou contra seus opressores, mandou embargar a obra. Assim que os inimigos de Judá receberam a carta do rei, ordenando a paralisação da obra, foram imediatamente a Jerusalém com violência, obrigar os judeus a interromper o trabalho. Esdras capítulo 4, versículos 23 e 24. A reconstrução do templo e dos muros sofreu uma interrupção de 9 anos. A obra foi interrompida no reinado de Cambises, Artaxerxes, e ficou parada até o 2º ano de Dario. Daniel soube do sofrimento dos judeus que haviam voltado para Jerusalém e do embargo da obra, visto que ele mesmo não havia retornado, mas continuava em Babilônia, tanto pela posição que ele ocupava no reino, como por sua idade avançada. O seu coração, porém, estava com o seu povo. O seu zelo por Deus e suas esperanças na vinda do Messias de Israel não havia arrefecido. Daniel não ficou alheio ao sofrimento do seu povo. O que ele poderia fazer? Suplicar ao rei Dario por seu povo? Certamente não seria esta a solução. O que fazer então? A solução está em Deus. Orar, suplicar, buscar a Deus. Foi o que Daniel fez. O profeta Daniel nos conta sua experiência no capítulo 10 do seu livro. Ele fez um jejum parcial por 21 dias, 3 semanas inteiras. Jejum parcial. No versículo 3, ele explica como é esse jejum parcial. Não foi um jejum de curta duração, foi um jejum de 3 semanas, 21 dias. Atentemos também para a idade do profeta. Não era jovem, não tinha mais o vigor da juventude. Está proliferando um ensino sobre jejum parcial muito distorcido. Jejuar TV, jejuar internet, jejuar celular, jejuar pãozinho, jejuar cafezinho, etc. Esse jejum é falso. Um jejum de 12 horas, de 24 horas, deve haver uma abstinência total de qualquer alimento, com exceção única de água potável. Vencidos os 21 dias, veio a resposta de Daniel. Interessante, Deus dá a seu servo satisfação de o porquê da demora. Deus não deve satisfação a ninguém. Isto faz para dar uma irrefutável prova do seu incontestável amor, do seu sublime e grande amor. Uma visita celestial, um anjo do Senhor, provavelmente o anjo Gabriel, que já se manifestara a Daniel em outras ocasiões. Não era só ao anjo que Daniel dirigia, não era ao anjo que Daniel dirigia a sua oração. Daniel dirigia a sua oração a Deus. Por que então veio o anjo? Os anjos são ministros de Deus para cumprir as suas ordens. Salmo 103, versículos 20 e 21. Hebreus capítulo 1, versículos 13 e 14. Mensagem do anjo. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Versículo 12. Que conforto traz a nós, crentes em Jesus, que oramos, saber que desde as nossas primeiras palavras de oração são ouvidas. Porque a resposta não vem de imediato, não sabemos o que se passa no mundo espiritual. Tudo o que sabemos é que não podemos desanimar.
Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 8. Diz assim o texto sagrado: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Mas voltemos a Daniel. Ouvindo a mensagem do anjo, as tuas primeiras palavras de oração foram ouvidas e eu vim. Fui enviado para trazer-te a resposta. O porquê então da demora? Porque 21 dias de espera. O texto não diz que Daniel tinha questionado o anjo, conjectura nossa. Ou Daniel tenha questionado ou não, o anjo deu-lhe explicações. O príncipe do reino da Pérsia se pôs diante de mim em 21 dias. Versículo 13. O texto deixa bem claro que não se tratava de um ser humano. Jamais um ser humano pode interceptar o caminho de um anjo. Os homens são inferiores aos anjos. Salmo 8, versículos 3 a 5. Esse príncipe do reino da Pérsia, fica evidente, se tratava de um ser espiritual, um espírito imundo, um demônio, que tentava impedir que a resposta chegasse a Daniel. É exatamente essa questão que desejamos discutir nesse tratado. O príncipe do reino da Pérsia. Esse texto de Daniel, sendo mal compreendido por alguns teólogos, ou mesmo alguns grupos religiosos, tem servido de base para se acreditar que, em todas as regiões de toda a terra, tem um demônio encarregado por aquela área, e que, para pregar a palavra de Deus nessas regiões, ou abrir alguma igreja, se faz necessário saber o nome do príncipe demoníaco encarregado por aquela região, expulsá-lo primeiro, para depois iniciar o trabalho. Nem Jesus, nem os apóstolos usaram tal prática. Por que devemos nós usá-la? Preguemos a palavra de Deus em qualquer lugar. Abramos igrejas onde Deus nos dirigir para tal, sem nos preocuparmos com qualquer ação demoníaca. Eles, os demônios, nada têm em nós, e nós nada temos nele. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 30. Quando a luz chega, as trevas automaticamente batem em retirada. Não nos preocupemos com territórios sob influência de quaisquer tipo de demônios, nem com nome de demônio. Nosso negócio com demônios é somente resisti-los em nome de Jesus. Outra crendice que se propaga no meio evangélico é que devemos orar somente em línguas estranhas, para que os demônios não possam entendê-las e impedir a resposta. Minha pergunta: os crentes não batizados no Espírito Santo não falam línguas estranhas, não podem orar? Oremos ao nosso Deus em línguas estranhas, ou em nossa própria língua. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 1 a 4. Diz assim o texto sagrado: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Como vemos na palavra de Deus, podemos orar em nossa própria língua ou em línguas estranhas. Não há qualquer recomendação para que o diabo não entenda o que estamos orando. Quando estamos orando, estamos falando com Deus.
Não nos preocupemos se o diabo entende ou se deixa de entender. Não é a ele que estamos orando, e sim ao nosso Deus. E Deus entende até o que pensamos. Salmo 139, versículo 4. Assim como os demônios interceptaram o caminho do anjo que trazia a resposta na oração de Daniel, é possível que nos aconteça a mesma coisa? Não. Na dispensação da graça as coisas são diferentes. Hoje o crente ora, e em sua oração ele é assistido pelo Espírito Santo. E se o Espírito Santo é Deus, não há demônio, nem o inferno todo, que possa impedir uma operação de Deus. Livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 13. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. A batalha do crente contra o poder das trevas e toda a força do mal não tem trégua. Durará até nossa glorificação. Mas lutemos com coragem. Jesus está conosco. Quando um crente se dispõe a buscar a Deus e se aplicar à oração, o diabo fica muito incomodado. Deixa o diabo incomodado e gozemos paz com o nosso Deus. Amém. Deus nos abençoe. Pastor José Serafim de Oliveira.